a política externa brasileira. Um traço peculiar dessa política consiste no envolvimento direto do presidente da República. O chefe da nação brasileira se deslocou ao continente africano por 10 vezes e visitou 21 países desde que assumiu o governo. No corrente ano, fará outra viagem ao continente e visitará 7 países, 4 dos quais pela primeira vez. O fortalecimento das relações afro-brasileiras se expressa também no considerável aumento no intercâmbio comercial. De 5 bilhões de dólares em 2002, o comércio global saltou para 20 bilhões em 2007 e quase 26 bilhões em 2008. Em 2009, como de resto sucedeu com todas as regiões do globo, o volume de comércio decresceu, fruto da crise econômica. Caiu para 17,2 bilhões. Os nossos principais parceiros na África são Nigéria, Argélia, África do Sul, Egito, Angola, Marrocos, Senegal, Líbia e Gana. O incremento do comércio, porém, ocorre praticamente com todos os países. O potencial de crescimento é enorme, não só nas trocas de mercadorias, mas também em serviços e investimentos. Empreendimentos conjuntos que crescem poderão dinamizar ainda mais os vínculos econômicos com a África e aproveitar-se do interesse em geral demonstrado do lado africano em contar com a participação de capitais brasileiros em seus projetos de desenvolvimento. O comércio, em geral, se notabiliza por importações brasileiras de produtos minerais, com destaques para o petróleo, gás e fosfatos, e por exportações bastante diversificadas, que inclui desde produtos agrícolas, soja, açúcar, frango, até manufaturas, siderúrgicos, ônibus, automóveis e aviões. A participação da África no comércio exterior do Brasil tem apresentado um dinamismo apreciável. Em 2002, representava 4,7% das trocas do Brasil com o exterior, alcançou mais de 7% em 2008 e hoje está em mais ou menos 6%, depois do decréscimo de 2009. Os parceiros africanos reconhecem as vantagens em trabalhar com investidores brasileiros. Nós seríamos assim, mais familiarizados com os tipos de obstáculos normalmente encontrados nos países africanos, em contraste com enfoques menos flexíveis aplicados pelos investidores dos países desenvolvidos. Hoje é frequente a participação de empresas brasileiras em obras da infraestrutura e na mineração, inclusive de gás e petróleo na África. Empresas como Aldebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Petrobras, Vale, passaram a ser conhecidas no território africano. Missões brasileiras, algumas apenas empresariais e outras mescladas com cooperação, vêm sendo realizadas. Em 2009, o ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio do Brasil liderou missões a Moçambique, Angola, África do Sul, Egito, Senegal, Nigéria, Guiné Equatorial e Gana. E representantes de corporações também têm acompanhado o presidente da República em suas visitas. Por outro lado, a dinamização das relações econômicas com a África ampara-se na prioridade mais ampla conferida pelo governo brasileiro à cooperação Sul-Sul. O traço marcante desse enfoque consiste na ênfase dada à agenda social, que privilegia ações nos setores de saúde, educação, bem como naqueles capazes de gerar empregos e outros benefícios para populações locais, como a agricultura. Procura-se, mediante a cooperação em tais setores, responder ao objetivo de combater a fome e a pobreza e melhorar a inclusão social, prioridades tanto do Brasil quanto na África. Insere-se nesse objetivo, aliás, o diálogo Brasil-África sobre segurança alimentar, combate à fome e desenvolvimento rural, que trouxe recentemente a Brasília 39 ministros africanos. Também deve-se registrar a atuação da Embrapa na África, que instalou um escritório em Accra, Gana. A empresa também vem de inaugurar, aqui em Brasília, um centro de estudos estratégicos de capacitação em agricultura tropical, que oferecerá cursos de formação a pesquisadores africanos. Igualmente, serão realizados 10 projetos piloto com base na experiência brasileira,
e na nossa experiência com o programa de aquisição de alimentos. E esse programa visará atender populações necessitadas e desenvolver programas semelhantes à merenda escolar no Brasil, conforme anunciado pelo presidente Lula no Diálogo Brasil-África. Ante o interesse africano nos êxitos obtidos pelo Brasil em saúde, educação, energia, diferentes áreas em geral da nossa economia, acordos de cooperação têm sido celebrados com diferentes países. Tais acordos, iniciativas e projetos decorrentes desses acordos contribuem para dar maior consistência ao relacionamento bilateral em sintonia com o propósito político. Houve mais de uma centena de acordos bilaterais firmados desde 2003, entre o Brasil e vários países africanos. Só para comparar, até 2002, nós tínhamos 176 acordos bilaterais com os países africanos. E desde 2003, mais de 100 acordos foram firmados. Bom, eu queria ilustrar um pouco essa cooperação que o Brasil vem desenvolvendo com a África e vou me referir a 7 áreas em que vemos dedicando atenção especial nos últimos anos. Primeiro, biocombustíveis. O Brasil tem a intenção de apoiar os países do continente africano, com sua larga experiência na produção e uso de biocombustíveis. Nós lançamos o programa estruturado de apoio aos demais países em desenvolvimento na área de energia renováveis, chamado ProRenova, e esse programa visa atender os países africanos de forma individual ou por meio de instituições e grupos regionais e tem como vetores fortalecimento institucional, treinamento e capacitação de recursos humanos, estudos de viabilidade para a produção em países selecionados, uso da cooperação triangular, e discussão e debate de tema com especialistas, como foi feito durante a Conferência Internacional realizada em São Paulo, em novembro de 2008. No plano comercial, o Brasil já começa a vender usinas de etanol aos países africanos. Zimbábue e Sudão foram 2 países que adquiriram usinas brasileiras. E Moçambique, Gana e Tanzânia estão em vias de concretizar negócios nesse sentido. Em agricultura, para além da cooperação fornecida pela Embrapa a diferentes países, o Brasil desenvolve um importante projeto de melhoria da produtividade e rentabilidade da cultura do algodão em 4 países produtores da África Ocidental. É o chamado projeto Cotton 4. O projeto, quando concluído, deve resultar no aumento da competitividade da cadeia produtiva do algodão no Benim, Burkina Faso, Chad e Mali, que são países exportadores de algodão, mas fortemente prejudicados pelos baixos preços internacionais e intensos subsídios praticados por países desenvolvidos, sobretudo Estados Unidos. Essa iniciativa do Cotton 4 tem como base a tecnologia desenvolvida pela Embrapa e outras instituições brasileiras de excelência, a qual possibilitou ganhos consideráveis na produtividade do algodão nacional e poderá ser transferida para situações de solo e clima semelhantes nas savanas africanas. Como o programa com os países do Cotton 4 desperta grande interesse entre os demais países africanos, produtores de algodão, o Brasil e a União Africana negociaram um ajuste complementar ao acordo base que temos com a União Africana para permitir a extensão do projeto a outros países da África. Importa também mencionar um importante projeto de aproveitamento para a agricultura da savana moçambicana. Trata-se de iniciativa triangular, Brasil, Japão e Moçambique, e que visa explorar, em moldes semelhantes ao obtido com o Cerrado brasileiro, o grande potencial agrícola da região norte de Moçambique. Na área de saúde, também outra área que queria mencionar, a nossa cooperação com a África, temos desenvolvido, por intermédio da Fundação Oswaldo Cruz, que é o virtual braço para a cooperação do Ministério da Saúde, alguns projetos importantes. A Fiocruz vem ampliando a sua atuação internacional e se afirma como um importante parceiro em atividades com os países africanos. Exemplos dessa ação podem se encontrar no apoio à criação do mestrado em Saúde Pública em Angola, a elaboração de um projeto de criação do Instituto Nacional de Saúde Pública em Guiné-Bissau.